todos! O vídeo de hoje, conforme combinado, é uma sequência do vídeo anterior, onde eu comentei sobre o relato de projeção astral com um ente querido, uma pessoa muito querida, que já desencarnou, que já passou, já está em outro plano. Esse relato de hoje é um relato que foi muito emocionante para mim, e acredito que vocês também vão sentir toda essa emoção durante a minha fala e durante esse processo todo, porque foi muito lindo. Eu me recordo que eu estava na cozinha da casa dessa pessoa, abri a lucidez ali na cozinha e ela estava ali. Para quem não viu o vídeo anterior, vejam o vídeo anterior para vocês entenderem essa questão do porquê que essa pessoa estava na casa. E ela estava ali na casa dela, vivendo a vida normalmente. Ela estava fazendo as coisas ali na cozinha normalmente, assim como ela fazia quando estava encarnada e quando eu ia lá na casa dela. E ela ali fazendo as coisas normalmente, e passou pela minha cabeça ali 3 vezes. Eu me recordo que durante 3 vezes eu fiquei pensando assim: eu vou esperar um melhor momento. No melhor momento, na hora certa, eu vou falar com ela que ela não precisa mais ficar aqui. Eu vou falar com ela que ela está aqui, mas que essa casa, tudo isso que está aqui é uma criação da nossa mente, né? Uma criação etérica, que ela já desencarnou e que ela não precisa mais ficar aqui, que ela pode seguir a sua existência, o seu caminho. E eu me recordo que eu ficava pensando isso, e enquanto eu estava ali com ela, e ela fazendo as coisinhas dela lá, e eu pensando essas coisas. Depois de um tempo, depois da 3ª vez que eu pensei isso, eu já me vi em outro lugar, e ela estava junto. Era uma sala, parecia uma sala assim, era uma sala redonda. Aí fico me questionando se era uma nave, porque era um lugar redondo. Eu via que a lateral, as paredes era redondo assim, era uma sala branca e tinham outras pessoas ali que eu não me recordo. Acredito que sejam trabalhadores, amparadores, nossos amigos do astral, nossos mentores espirituais, né, como nós chamamos, mas que são nada menos que os nossos amigos, estão conosco o tempo todo. E além desses espíritos, desses mentores ali, desses amigos, também tinham... teve um que eu tive certeza que ele era um encarnado que estava projetado ali. Eu me recordo que era um rapaz que ele tinha um problema nas pernas, ele estava ali com cadeira de rodas, ele estava numa cadeira de rodas. E quando eu olhei para ele assim e eu o vi ali, eu sabia, tinha aquele entendimento de que aquela condição como ele estava ali era a condição como ele está nessa encarnação aqui na Terra, e que ele se projetou da forma como ele está aqui neste momento, nesta consciência, nessa existência dele deste momento. E aí, essa pessoa querida, esse ente querido meu, estava ali e essa pessoa estava sentada numa poltrona, e o restante, todos os outros que estavam ali, estavam fazendo perguntas a ela. E eram perguntas que eu entendia perfeitamente de que ela precisava chegar nas próprias respostas. Ela precisava enxergar a situação da qual ela estava. E ela precisava, por ela própria, querer sair daquela situação. Eu entendi perfeitamente de que aquelas perguntas estavam sendo feitas para que ela, ao responder, se ouvisse e entendesse por si mesma toda a situação que estava ocorrendo. Que ela já tinha desencarnado e que ela, por receio, estava mantendo uma vida normal lá na casa onde ela viveu a existência toda dessa última encarnação. E assim foi, fizeram algumas perguntas. Eu me recordo que nesse momento dessas perguntas foi algo tão intenso, tão forte, que foi difícil para o meu cérebro físico rememorar tudo. Enquanto eu estava lá, eu ouvi tudo, eu sabia tudo. Enquanto a situação estava ocorrendo, eu ouvia tudo, sabia tudo, entendia tudo. Só que quando eu voltei para o corpo físico, já em estado de vigília, para rememorar esse momento e tudo o que foi falado, não consegui trazer tudo.
Aliás, não, acho que eu consegui trazer uns 10% de tudo que foi falado ali naquele momento. E eu me recordo que esse rapaz que estava projetado ali, ele foi crucial, porque em determinado momento que estavam sendo feitas as perguntas para ela, ele fez uma pergunta que na hora que ele fez essa pergunta, eu me recordo que eu falei assim, isso, ótimo. Eu lembro que depois que eu falei isso, eu repeti a pergunta que ele tinha feito e falei com essa pessoa, o que você faria nessa situação? E ela ali, sentadinha naquela poltrona de frente para a parede, o fato dela estar sentada de frente para a parede era para que ela não perdesse atenção com qualquer outra coisa, para que a atenção dela ficasse voltada somente na sua fala e no que ela estivesse respondendo. E aí ela foi e respondeu, nesse momento eu iria pedir ajuda, nesse momento eu iria pedir para Deus me iluminar. Foi mais ou menos isso que ela respondeu, porque em estado de vigília eu me recordo só desse início da resposta, e mesmo assim não foi com essas palavras exatamente, mas foi totalmente esse sentido. E ela respondeu e falou mais coisas ainda, continuou falando mais coisas do que ela faria naquela situação, se ela tivesse naquela situação hipotética da pergunta. E ela continuou falando e respondendo. Em determinado momento, começou a descer um feixe de luz, vários feixes de luz assim, em cima da cabeça dela. E aqueles feixes de luz assim se misturavam com ela. E ela foi e abriu um sorriso na hora e falou assim, o que vocês fizeram comigo? Eu tô sentindo um sono. E aí, ela dormiu e sumiu. Eu entendi perfeitamente de que ela foi levada para um outro plano e conseguiu seguir com seu caminho, conseguiu se libertar daquele tempo que ela ficou ali na sua casa por questões de medo, por questões de muitas crenças limitantes, receio do pós-morte, do que pode vir. E não parou por aí. Quando ocorreu isso, logo depois, tinha atrás dela uma outra poltrona com uma outra senhora. Eu não a via como senhora. Eu olhava para ela, a imagem que eu via era de uma pessoa jovem, mais jovem. Mas ela se autodenominava como uma senhora. Então eu acredito que eu estivesse vendo a aura dela em si, como ela realmente se sente e como ela, acredito, desencarnou com uma idade mais avançada, ela se denominava como uma senhora. E ela foi, naquele momento, ela falou assim, ela estava na mesma situação que essa outra pessoa, que esse ente querido, alguém que estava desencarnado, mas que ainda estava nesse plano etérico aqui da Terra, que ainda estava nesse plano mais próximo aqui da Terra, né? Que não é nem questão de ser mais próximo, né? É um plano que coexiste aqui junto com a Terra. E aí ela falou assim, eu entendi tudo o que aconteceu. Eu também quero essa luz. Eu também quero, porque eu também sou pura luz. E quando ela afirmou isso, aconteceu a mesma coisa com ela. Aqueles feixes de luz começaram a descer assim em cima da cabeça dela e a entrar pelo corpo etérico dela, pelo corpo astral dela. E ela começou a sumir assim lentamente. No caso dela, eu consegui ver tudo. Ela começou a sumir lentamente assim e fez também a passagem para um outro plano, para uma outra dimensão. Também seguiu com o seu caminho, seguiu com a sua consciência. Esse relato, junto com o relato anterior, nos vem mostrar muito a nossa importância da gente se desvincular dos medos, das crenças, de tudo que é aquilo que a gente ainda não conhece.
se desvincular do medo de tudo aquilo que a gente ainda não conhece. É como diz o nome do canal, esquecer para descobrir. Não é à toa que veio esse nome de fora do astral para nós, porque a gente precisa realmente esquecer de muita coisa que a gente acredita ser como o real, como o pré-determinado e como se aquilo fosse o ponto final, para descobrir coisas novas, para se abrir para o novo, para o que vai te libertar. Então, deixo sempre a vocês essa mensagem de perder o medo, se desvincular das crenças que vão nos limitar, se abrir cada vez mais para tudo o que é novo, se abrir cada vez mais para o amor, se abrir cada vez mais para o amor, para escolher o amor ao invés do medo. Não significa que tenha algo de ruim ou errado com quem desencarnou e voltou para um ambiente que ele sentia como seguro, seja a casa, seja um ambiente de hospital, para quem tenha ficado muito tempo num hospital e aí talvez se sinta seguro ali. Não tem nada de errado com isso. Mas quanto mais a gente se libertar aqui, agora, dos nossos medos, menos a gente vai se sentir mais seguro em situações e locais. Mais a gente vai se sentir mais seguro dentro de nós mesmos. Foi essas experiências, eu espero de coração que vocês tenham sentido todo o amor, toda a paz, toda a luz que ocorreu nesses momentos, porque para mim, ainda mais sendo com um ente querido, foi algo que toda vez que me recordo, eu me emociono muito, muito. E desejo a vocês sempre muita paz, muita luz. Namastê.